Boa tarde a todos. Em nome do nosso prefeito, nós gostaríamos de saudar a todos e agradecer por esse horário cedido pela Câmara Municipal para apresentação, discussão da LOA, que será apresentada pelo nosso técnico David, será parte de apresentação, com acompanhamento dos dois contadores advogados, Vasque e Dr. João. Portanto, eu gostaria de agradecer a todos e já passar para o nosso amigo David para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês, que estão aqui mais um dia, né, uma tarde, dispondo do tempo de vocês para, então, poder se inteirar do orçamento público do município de Anhembi, conhecer quais são os valores previstos, estimados para o exercício 2026, e, então, poder tirar as dúvidas, esclarecer a metodologia, como foi alcançado esses números, como que a gestão está deslumbrando para 2026 o orçamento público do município. A gente fez uma apresentação e eu vou ficar em pé para poder, então, falar desses números, tanto receita, despesa, a parte legal, que eu acho importantíssimo, né? Eu me coloco no lugar como cidadão também, ter o conhecimento, quais são as fundamentações legais que regem toda a estrutura pública, né? O orçamento público. Então, vamos lá. Nas nossas apresentações, eu acho importante destacar toda a fundamentação legal. Em uma delas, Constituição Federal, em seu artigo 165, que fala da iniciativa pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo ele é o órgão centralizador do município, ao qual vai consolidar as informações da Câmara Municipal, autarquias, caso o município possua, regime próprio de previdência, e, assim, estruturar o orçamento. Então, nós já passamos pela fase do plano plurianual, que é elaborado no primeiro ano de mandato do atual governo. Então, o atual governo está executando o 4º ano do PPA anterior e já está elaborando para os próximos 4 anos, ou seja, os próximos 3 anos dele e para o novo mandato. Pode voltar. E eu sempre falo da parte... O que é o plano plurianual? Um orçamento para curto prazo, 4 anos. Em seguida, lei de diretriz orçamentária, que vai dizer o nosso regramento, o que pode, o que tem que ser observado no momento de elaborar o orçamento. Então, nós chegamos no momento do orçamento. O que é o orçamento? Qual que é a minha capacidade de execução? Manter a máquina pública funcionando? Investimentos? Quais vão ser as esferas que vão financiar o nosso desenvolvimento? Estadual, municipal, federal. Então, é nesse momento, sim, que nós temos com total garantia em dizer essa é a nossa realidade do município de Anhembi. Até então, os anseios no plano plurianual, claro, juntamente o governo em buscar com legislativos, vereadores, emendas parlamentares, convênios. Então, é o momento ali no plano plurianual. Só que no orçamento não, nós temos que olhar a nossa realidade e, assim, começar todo o desenvolvimento. Além da Constituição, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000, no artigo 48, que fala sobre a transparência pública. E, além da transparência pública, a participação da população em ouvir, em poder discutir em audiências públicas como hoje, todo o processo de elaboração. E também nós temos alguns princípios, que é o quê? O equilíbrio, receita e despesa. Então, não podemos ter uma despesa maior do que a nossa capacidade de arrecadação, que é a receita.
Mostrar o ciclo, né? Então, a gente vai estar iniciando um novo ciclo dos 4 anos do PPA 2026 para 2029. Alguns princípios que, como já dito anteriormente, é o equilíbrio. Só a título de conhecimento, o Estado do Rio de Janeiro, a capacidade de arrecadação deles é menor do que a despesa. Então, todo exercício, eles têm um déficit orçamentário. Não que esse déficit possa se tornar financeiro, mas orçamentário eles já têm no princípio, que eles não têm uma fonte financiadora para suprir todos os anseios deles, que são as despesas e investimento. Também, uma particularidade do município, quando o município não institui prazos para as peças de planejamento, deve seguir os prazos legais do Estado, e caso o Estado não tenha esses prazos, a Constituição, o governo federal. Então, no município de Anhembi, foi definida na lei orgânica que o prazo da entrega do projeto de lei é dia 31 de outubro. A gente gosta de apresentar todas as etapas que transcorre o orçamento público, desde a elaboração do projeto de lei, a audiência pública, que é o momento atual nosso, o encaminhamento do projeto de lei para a Câmara Municipal, posteriormente, a audiência pública que a Câmara vai elaborar para aprovação, juntamente com todos, e os vereadores podem propor as emendas impositivas e outros tipos de emendas também, que está dentro da Constituição, aprova, discute, a Prefeitura sanciona essa lei e todas essas informações são remetidas juntamente ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas também acompanha o planejamento público através do projeto Aldesp. Então, vamos iniciar a demonstração da evolução do orçamento. Eu sempre gosto de destacar, e peço uma observação grande, temos receita corrente e receita de capital. Receita de capital, ela é sazonal, é de acordo com o que a equipe de governo alcança um convênio, ou uma operação de crédito, ou uma emenda parlamentar para um investimento específico. Então, ela tem essa oscilação. Quando a gente fala da primeira linha, receita corrente, já é a riqueza do país, do Estado e do município. Então, ele acaba sendo de uma forma constante. E dentro dessa receita corrente, transcreve toda a capacidade do município, seja de manter a máquina pública funcionando, o custeio, gasto com pessoal, insumos para saúde, educação, social, e dentre outros. E se tiver vamos dizer assim, uma disponibilidade extra, investir no próprio município, que a gente vai ver nos quadros adiante. Então, para 2025, nós temos ali uma previsão líquida de 56 milhões e foi previsto para 2026 58 milhões 410, ou seja, 4,30%. Em tese, está abaixo da inflação. Então, a capacidade de arrecadação do município não vem nem acompanhando a inflação, com base nos estudos que foram efetuados. E logo em seguida nós temos ali as despesas correntes e despesas de capital. Eu sempre gosto de destacar, despesa de capital, está previsto uma aplicação de 2 milhões e 800, ao qual o município tem a capacidade de arrecadação tão somente 200 mil, ou seja, da receita corrente do município vai ter um dispêndio de aproximadamente 2 milhões e 600 para algum tipo de investimento. E isso em 2025. Em 2026, o município, com todo o estudo, com todo o contingenciamento que foi previsto, que está sendo executado, ele conseguiu otimizar minhas despesas correntes, o custeio da máquina pública e realizar o dobro do investimento previsto para esse ano. Ou seja, tem uma previsão de tão somente 100 mil reais de arrecadação e um investimento de 4 milhões 368. Então, isso já demonstra a capacidade de o custeio da máquina pública de uma forma consciente e automaticamente tendo aquela gordura, vamos assim dizer, podemos dizer uma gordura, porque os municípios estão com dificuldade de fazer investimento. E, junto a isso, despesas correntes
pode ver que até mesmo uma redução do que está previsto para 2025, manteve o mesmo valor ali para 2026 de 52.640.000. E podem observar que o total de despesa de 58.410 é o mesmo valor da receita. Então, o equilíbrio fiscal já é garantido desde o início da elaboração do orçamento. Aí a gente abriu um pouco mais a despesa, a receita, me desculpa. Como que compõe essa receita corrente? Taxas, impostos e contribuição de melhoria. É a riqueza que é produzida aqui no próprio município. Seja taxa de iluminação pública, taxa de lixo, IPTU, imposto de renda retido na fonte, até mesmo está previsto uma perda caso seja aprovado no governo federal uma emenda à Constituição, que é a questão da até R$5.000 não ter qualquer tipo de retenção. Então, isso impacta diretamente nos municípios, porque uma das maiores rendas de riqueza formada no município também é o imposto de renda retido na fonte. Então, isso vem a prejudicar os municípios brasileiros. E até então não houve nenhum tipo de fomento para compensação por parte do governo federal. Ou seja, o governo federal lança um benefício que é excelente, assim, em tese, para quem ganha até 5 mil, a gente fez umas contas ali, vai representar quase 10% a mais no salário líquido, né, de quem recebe até 5 mil reais. Isso é bom, isso é válido. Só que o município, como é que fica nessa situação? Ele vai deixar de reter esse imposto de renda, que vinha para contribuir juntamente com os impostos. Então, é preocupante também aos municípios. E aí nós temos receita de patrimônio. O que é receita de patrimônio? É aquele dinheiro que o município se organiza financeiramente, cria um fluxo de caixa, ao qual não tem um dispêndio maior do que a despesa, e conforme ele vai arrecadando, os dias que ficam na conta bancária ali, ele investe automático, então gera também um rendimento. Então, o município, de uma previsão de 143 desse ano, tem uma previsão de 448, triplicou esse montante. E transferências correntes, que é o quê? FPM, ICMS, IPVA, Fundeb, transferências constitucionais e legais, FNDE, Fundo a Fundo do SUS, de 49.200 para 52, um aumento ali previsto de 6,67%. E com isso, podemos afirmar que de um orçamento aproximadamente 58 milhões, a riqueza do município não representa nem 10%. Baixíssimo. Não sei se muitos lembram da época no início do governo Bolsonaro, que ele queria extinguir os municípios que tinham uma arrecadação própria, que é receita, a primeira linha ali até 5 milhões, que arrecadasse abaixo de um certo percentual. Então, ia deixar de ser município, sim, distrito. Aí todos os municípios começaram algumas ações que alguns conseguiu melhorar a arrecadação e outros nem tanto. E assim eu gosto de destacar, mas no contexto geral há uma previsão total ali de evolução do orçamento de 25 para 26 de 4,30%. Ali nós já temos o quadro da despesa, só um instante. Como será o dispêndio do município com a receita, sendo um total ali de 52 milhões, daqueles 58 milhões, a gente já destacou 4 milhões e pouco para investimento, e 52 milhões para despesas correntes, sendo 25 milhões, que representa aproximadamente ali 47% da receita corrente, e outras despesas correntes, aproximadamente 27 milhões, ou seja, abaixo do dispêndio corrente previsto para 25. E ali, na despesa de capital, aí nós temos um detalhamento. Algo que é recorrente em vários municípios também, que acaba dificultando as gestões atuais e futuras, é a amortização da dívida, né?
o município tem a previsão ali de R$ 950 mil, quase R$ 1 milhão, para amortização de débitos parcelados. E ali, então, um investimento de R$ 3.413.000. E uma reserva de contingência ali, que dentro dessa reserva de contingência já tem uma boa parte que representa as emendas impositivas dos nobres vereadores que vão estar tratando após o recebimento do projeto, que então ele está dentro dessa reserva de contingência, por isso que o montante está de R$ 1.401.000, além do orçamento da Câmara. Tá bom. Aí nós temos um outro detalhamento daqueles 58.410.000. Uma parte é para o Poder Legislativo, que é através de transferência financeira, que 2.795.000 para a Câmara Municipal, e o 55.615.000 Poder Executivo, Prefeitura. E aí também a gente trouxe um detalhamento aos locais que serão o dispêndio desses recursos. Câmara Municipal, 2.795.000, Gabinete do Prefeito e Dependências, 1.758.000, Fundo Municipal de Assistência Social, 2.400.000, Administração e Finanças, 5.800.000, Obras e Serviços Públicos, 6.800.000, Saúde, um total de 16.500.000, Esporte, Lazer e Cultura, 473. Aí nós temos já uma quebra por várias unidades orçamentárias que compõem a própria educação. Então, nós temos ali o fundamental, aproximadamente 5 milhões, creche e pré-escola, 1.500.000, o Fundeb, que é um recurso vinculado, 9.500.000, alimentação escolar, 1.500.000, cultura, 64.000, ensino superior, 350.000, departamento de agricultura, 323.000, encargos gerais do município, que compõe também o 1.400.000 da reserva de contingência, além da amortização da dívida de 950.000, 3.348.000, e defesa do consumidor, 76.000, totalizando os 58.410.000. Aí nós temos a fonte financiadora, da onde são oriundos os recursos que vão estar contemplando, né, as despesas do município. Então, fonte do Tesouro, porque o Tesouro representa 43 milhões, porque aquela participação, transferências constitucionais, FPM, ICMS, pertence aos municípios da distribuição total. Então, 43 milhões. Do Estado, 11 milhões. Então, a gente para pensar, né, o quanto que o Estado está contribuindo. Desses 11 milhões e 300, 9 milhões e 500 é do Fundeb, ao qual o município contribuiu para formar aquele fundo. Ou seja, então não é o Estado. Ele só passa pelo Estado e volta para o município. Ou seja, o Estado em si está contribuindo com menos de 2 milhões para o município. E governo federal, transferências legais, QESE, qualidades do ensino, FNDE, Fundo de Saúde, então somente 3.474.000, totalizando 58 milhões. Agora, nós, além da gente ter por unidade, como nós vimos anteriormente, depois por fonte de recurso, agora nós temos por programa de governo. Importante destacar, programa de governo, às vezes, ele abrange várias outras unidades. Então, os valores que estão ali, ele pode contemplar o município num todo. E programa de governo nada mais é, para exemplificar, Minha Casa Minha Vida, é algo específico, o governo federal lançou, que é para demonstrar que é um programa específico, mas aqui nós temos programas que são permanentes ao município. E é claro que cada governo, cada gestão dá o seu nome de acordo com o seu plano de trabalho, a sua visão e a sua forma de interpretação. Então, é particular do município. Temos um programa de encargos do município, 3.348.000. O fortalecimento do processo legislativo e da democracia, que é do nosso poder legislativo de vocês, 2.700.000. AMB mais gestão, 6.165.000. Cuidar, AMB
2.406.000, mais lazer, esporte, turismo, 473, Educa AMB, que aí então aquelas unidades que a gente viu, consolidou no único programa de governo, totalizando 18 milhões, que é para a educação. AMB mais saúde, 16.502.000. AMB Viva, parte do social, e dentre outras ações, 7.242.000. E a reserva de contingência, 1.401.000. E aí, um outro demonstrativo, que é esse que eu acho de suma importância e gosto de destacar bastante, quando vocês identificarem em qualquer outro município demonstrativo por função de governo, ele é padronizado, ele é nível nacional. Então, em qualquer município vai ter esse demonstrativo. E, às vezes, é uma forma de vocês analisar um orçamento de um município, comparar com outro, similar, mesmo perfil, mesma população. Então, nós temos ali, legislativo, 2.700.000, toda a parte administrativa do município, 6.165.000, segurança pública, 85.000, assistência social, 2.400.000, saúde, que é a função 10, 16.500.000, educação, função 12, 18 milhões, cultura, 64.000, urbanismo, 6.485.000, agricultura, 323, o transporte, 352, desporto e lazer, 473.000, encargos especiais, 3.348.000, e a reserva de contingência, 1.401.000. Então, são essas informações que a gente compilou de uma forma sucinta. O projeto de lei ele vai vir de uma forma mais detalhada, trazendo funções, subfunções, ação de governo, elementos de despesa, se é material de consumo, se é pessoa jurídica, se é pessoa física, é despesa com tecnologia, com investimento, obras ou material de consumo. Então, esse nível de detalhamento vai estar sendo contemplado posteriormente. Então, aqui são as informações de uma forma mais sucinta, consolidada, para dar uma demonstração da capacidade de investimento do município, de custeio, manter a máquina pública. E desde já quero agradecer a todos e deixo aberto a pergunta, a dúvidas e maiores outras informações. Tá bom? Obrigado a todos. O microfone está aberto à disposição de quem quer fazer alguma pergunta. Não existindo perguntas, nós queremos agradecer em nome do prefeito municipal Jairo de Góes por essa audiência da LOA e declaramos encerrada, tendo em vista que os técnicos já não têm mais nenhum tipo de interferência e nem perguntas. Tem uma pergunta da vereadora Daniele. Boa tarde. Tem uns valores ainda que nós temos que pagar dos precatórios para o ano que vem? Dani, o precatório desse ano a gente vai parcelar. O que ficou de 24, a gente paga a última parcela agora em novembro. E o do 25, a gente vai pedir o parcelamento e vai pagar uma parcela em 25 ainda. Vai pedir em 10 meses. E o precatório de 26 ficou lá em encargos gerais do município, né? Você tem aí, João, quanto foi? Oi, boa tarde. Na verdade, a estimativa para pagamento de precatório para o ano que vem é de R$1.700.000. Não que isso seja dívida total de precatórios, né? Só aquilo que foi estimado para pagamento no exercício de 2026. Tá, inclusive o parcelamento de 25 já está nesse... que aqui você falou que era encargos gerais do município, 3.348.000. Então ele está dentro. Porque aí a gente tem PASEP, precatórios, o parcelamento com o INSS, então é um bojo de despesas que está dentro desse
desse montante. Viu, Dani? Acho que ninguém perguntou. A reserva de contingência está 1.400.000 e pouco. A emenda impositiva estão aí dentro. Tá. A emenda Obrigada. impositiva. Bom, nós estamos em fase de elaboração do orçamento. Ele pode sofrer ajuste, o prazo até sexta-feira. Parece que a Ana vai fazer um ajuste nas ações do orçamento também e vai encaminhar ainda hoje para a gente. Tá ok? Mais alguma pergunta? Então, isso posto, podemos declarar encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos.